Olá, gente, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. Né? Então, bem-vindas, né? E hoje a gente vai dar continuidade. Peraí, que a Márcia está entrando. Continuidade ao que a gente estudou semana passada, né? Que a gente está estudando o capítulo 16. O título é O Perdão das Ilusões, né? O tópico é a verdadeira empatia. E aí a gente vai dar continuidade no parágrafo 6, que na minha edição a página é 351, tá? Aí eu gostaria de saber se alguém quer ler um pedacinho, não precisa ler tudo, porque é um parágrafo bem grande, e aí a gente continua a conversa. Alguém quer se manifestar? Também, se não quiser, eu leio. 1, 2, 3. Fernanda, você não quer ler, querida? Posso ler, Kátia? Obrigada. Ô, Fernanda, se você quiser, você não precisa ler tudo, você lê um pedaço, né, porque ele é bem longo. E eu aí posso ler também, pessoal. Só estou tentando achar aqui no notebook, a página o livro está muito pequenininho. A página é 351 aqui no livro, e o capítulo 16, fica mais fácil achar o parágrafo 6, já que está no notebook, né? Porque eu não sei se a configuração vai estar igual. Tá bom, Márcia? Mas, de qualquer forma, Fernanda, você começa, depois, quando a Márcia se encontrar, ela dá continuidade para nós aqui. Tá. Por favor. Parágrafo 6, né? Isso. O significado do amor se perde em qualquer relacionamento que procure a fraqueza e espere lá achar o amor. O poder do amor, que é o significado do relacionamento, está na força de Deus que paira sobre ele e eu abençoa silenciosamente, envolvendo nas asas da cura. Deixa que assim seja e não tente substituir isso pelo seu milagre. Eu disse que ser um irmão te pede para fazeres alguma coisa tola que a faças. Mas esteja certo de que isso não significa fazer alguma coisa tola que vá ferir a ele ou a ti, pois o que ferisse um, feriria o outro. Os pedidos tolos são tolos simplesmente porque conflitam, já que sempre contém algum elemento de especialismo. Só o Espírito Santo reconhece as necessidades tolas. Assim, as reais, ele te ensinará como satisfazer a ambas sem perder nenhuma delas. Legal, né? É. Bom, então, antes da gente começar, quem é que lembra, né? Eu não sei se estava todo mundo na última sexta, que a gente falou sobre a fraqueza. O que a gente usou de analogia com a ideia da fraqueza? Lembra? Que falava sobre fraqueza. O triunfo da fraqueza, vocês lembram que a gente conversou? Quem é que a gente meio que determinou que seria essa fraqueza? Para a gente poder entender o texto, porque ele fala assim, ó, o significado do amor se perde em qualquer relacionamento que procure a fraqueza e espera lá achar o amor. Eu não estava não, mas eu acho que essa fraqueza é o ego, né? Foi isso que a gente também colocou, que a fraqueza, que aqui, como fala no quinto, né, o triunfo da fraqueza não é o que queres oferecer ao irmão, ou seja, o triunfo do ego não é o que queres oferecer ao irmão. Então, o significado do amor se perde em qualquer relacionamento que procure, no caso, o ego, né, que fala assim, procure a fraqueza, né, procure o ego e espere lá achar o amor. Aí eu acho que a frase fica bem entendida, né? Ou ficou uma dúvida? Ó, o significado do amor se perde em qualquer relacionamento que procure a fraqueza e espere lá achar o amor. O poder do amor, que é o significado do relacionamento, está na força de Deus que paira sobre ele e o abençoa silenciosamente, envolvendo-o nas asas da cura. O que vocês entendem? O que ele quer dizer para nós com isso?
o poder do amor, né? Porque, assim, botando que no livro fala várias vezes que Deus é amor. Então, o poder de Deus, né, que é o significado do relacionamento, está na força de Deus que paira sobre ele, sobre um relacionamento. Eu entendi assim. E o abençoa silenciosamente, envolvendo-o nas asas da cura. Essa cura é o que, gente? Seria um relacionamento saudável? Sim, mas saudável pautado no ser, né? Porque a gente fala às vezes saudável, só que o que é, né? Muito pode levar a equívocos. Neirilene. Microfone. Essa cura não seria um relacionamento eliminando mais o ego. Sim, né? Eu entendo assim também. Tirando mais o ego, né? Você vai se relacionar com sua essência, né? O melhor que tem dentro de ti, ou seja, você vai se relacionar com o próximo, mas conectado com o seu divino, né? Não Sim. Isso. Aí também. elimina mais o ego. E aí a gente está curado. E aí está a cura. Como a gente é muito materialista, no sentido que a gente pensa que somos esse corpo, temos essa sensação, né? Ainda é difícil a gente não ter, né? Mas vamos dizer assim, que a gente já sabe que não precisa, né? Mas vamos dizer, aí a gente sempre liga a palavra cura por conta que cura tem a ver com doença, porque a gente sempre entende que cura tem que curar uma doença. Na verdade, nós estamos doentes, entre aspas, da alma, né? Botar em alma, entre aspas, porque não é bem assim, mas estamos na ideia de curar toda essa escuridão interna, né? E é isso que vem. Aí quando as asas, como ele fala assim, né? O relacionamento, aí as asas de Deus, né? O poder das asas do Espírito Santo, que ele até simboliza como uma pomba, né? Normalmente no cristianismo, ele vem, nos abraça e nos dá a cura, né? Que seria até meio poético, assim, meio, né? É nesse sentido, eu entendo também. Né? Alguém quer fazer mais algum comentário? Senão a gente continua. Deixa que assim seja e não tente substituir isso pelo teu milagre. Aí é aquilo que a Kátia falou, né? Relacionamento saudável. Às vezes a gente pensa que o relacionamento saudável, né, é esse milagre falso que a gente pensa. Porque a gente pensa, como a gente gosta de coordenar as coisas e colocar de acordo com a mente do ego como as coisas deviam funcionar, a gente também tem uma ideia equivocada do milagre. E por isso que o milagre não é isso que nós pensamos normalmente, né? Por isso que o milagre ele se faz internamente, né? A gente sente ele internamente. Ele não é uma coisa muito da mente. Né? Eu não sei se eu consegui ser clara. Então, deixe que assim seja e não tente substituir isso pelo teu, entre aspas, milagre. Né? Deixa que as asas de Deus, que as asas do Espírito Santo estejam sobre si. E não tenta coordenar um milagre, fazer um milagre dessa forma, com a sua mente equivocada, mas sim se deixa acolher por isso. Porque isso, como ele diz aqui, é o relacionamento. O poder do amor, que é o significado do relacionamento, está na força de Deus que paira sobre ele. Né, sobre o relacionamento, a força de Deus que paira sobre ele, sobre esse relacionamento. E o abençoa silenciosamente, né, envolvendo-o nas asas da cura. Por favor, Nerilene. Microfone. Isso aí também não estaria assim, relacionado com aquilo que o Joey Dispenza fala, na questão, quando nós vamos fazer nossas meditações na entrega, né? E Deus, você entrega, né, para infinitas possibilidades, e Deus vai e organiza, né? Ele arruma no lugar certinho, porque quando a gente vai com ego, a gente pensa que vai organizar, né? Vai atrapalhar, né? Então, a partir do momento que a gente solta, entrega para o universo, ele vai e organiza as pecinhas tudo direitinho para a gente. Ou seja, ele ajuda a fazer essa cura, né? Ele Sim. Mostra o caminho mais certo. Não seria isso? Exatamente. E sem a gente saber como.
Isso mesmo. Né? Porque é isso que ele está falando, não substitua pelos seus milagres, que está entre aspas. Porque a gente pensa, para se curar de alguma coisa, seja ela no emocional, seja mesmo no parte física, né? Ou seja, ligando as duas formas, não forma a outra, a gente pensa numa receita, né? Num protocolo de que se for assim, assim, assim. Não, nunca é assim. Pois a gente, com a nossa pequenez, a gente limita essa situação, vai ser feita assim. Porque a gente cria um falso relacionamento. O Deus não está lá. Aí, a partir do momento que você entrega, ele organiza, né? Exatamente. Por aí. Vamos lá, então, ó. Eu disse que se um irmão te pede para fazeres alguma coisa tola, que o faças, mas esteja certo de que isso não significa fazer alguma coisa tola que vá ferir a ele ou a ti, pois o que ferisse um, feriria o outro. Vocês entendem? O que vocês pensam que é fazer coisa tola? Fazer coisa tola é quando o ego está dominando, né? A gente toma decisões equivocadas através do ego, né? As nossas receitas limitadas, nossas conclusões. Mas ele está dizendo assim, ó. Se alguém te pede para fazer uma coisa tola, ele fala assim, né? Eu disse que se um irmão te pede para fazeres alguma coisa tola, que a faças. Ele está dizendo para você fazer essa coisa tola. Ele fala assim, mas esteja certo de que isso não significa fazer alguma coisa tola que vá ferir a ele ou a ti, pois o que ferisse um, ferirá o outro. Pois a pessoa está desalinhada e pede para a gente fazer algo. Se a gente não tiver alinhado, provavelmente você vai aceitar aquilo, porque quando a gente está bem, isso é meu problema, nós estamos aqui, né, eu estou tentando entender. A pessoa pede para mim fazer algo. E o que ela está pedindo é tolo. Mas como eu estou desalinhada, eu aceito. Mas, a partir do momento que eu faço, vai me ferir e vai ferir ela, não é isso? Eu penso que isso é um exemplo, mas também tem muitas vezes dos relacionamentos, num relacionamento entre, por exemplo, mãe e filho, marido e mulher, né, assim, relacionamentos mais estreitos, né? Cada um tem um ponto de vista, né? E às vezes, né, nós temos o nosso e a pessoa tem o dele. E ele quer, sei lá, vamos dizer assim, uma pessoa quer, sei lá, dar um exemplo assim, as duas pessoas vão viajar, e um fala que quer sair de manhã e o outro fala que quer sair de tarde, né, para viajar. E para você, era bom sair de manhã, mas o outro quer ir de tarde. E às vezes a gente acaba não viajando porque briga por conta disso, porque é um momento tolo, né? Então, às vezes, podemos ceder para ir de tarde, mesmo que você ache que não vai ser bom. Eu entendi assim a ideia do tolo, porque nós somos cheios de opiniões sobre as coisas, como elas têm que funcionar. E, às vezes, tanto faz, né? Não é que... por isso que fala, se vai te ferir, se vai ir contra demais, você não vai fazer, porque se ferir você, está ferindo o próximo. Mas tem um monte de coisa na vida que a gente pode ceder. Tá que certo. Não faz nenhuma diferença, porque isso evita problema. A maioria dos nossos problemas são porque a gente dá de frente com a opinião inversa do outro. Entende? Então, lógico que às vezes tem coisas que não tem como ceder porque é ruim, muito ruim para você. Então, você diz, eu sinto muito, mas eu não dou conta. Né? Não dou conta porque eu não consigo, porque me faz mal, aí às vezes você dá uma explicação para a pessoa, né? Eu estou tentando pegar exemplos tolos, né? Porque a gente, nos nossos relacionamentos,
é muito assim, né? Ah, eu não vou, eu não quero, né? E aí o outro quer ir, aí às vezes porque você vai ter que ir, ou você entende? Essas coisas, a forma de se relacionar, se você deixar o fluxo às vezes seguir, já que vocês estão juntos ali naquele momento presente, às vezes é mais fácil. Porque lembra, o insano, a gente está tentando não ser insano. O trabalho nos ajuda bastante a manter uma certa sanidade. O próximo não tem isso. Então, para manter uma certa sanidade ali naquele momento, às vezes a gente tem que abrir mão a tolices. É assim que eu entendi. Né? Não sei se alguém tem algum exemplo aí de que foi tolo um dia desse. Né? Eu estou tentando lembrar aqui, mas hoje o cérebro não está bom, está funcionando, né? meia coisa. Então isso. Eu estava tentando compreender através das outras sentenças, né? Mas esteja certo de que isso não significa fazer alguma coisa tola. Os pedidos tolos são tolos. No final, a conclusão ali que eu encontrei foi que só o Espírito Santo, como ele diz, reconhece o que é tolo e o que não é. Sim, exatamente. Né? Porque daí é isso que eu não, mas é exatamente se você não vai se sentir ferido, né? Ferido é quando ultrapassa a sua liberdade, quem você é, né? O seu ser. Se aquilo não vai ultrapassar, eu penso que muitas vezes pode se ceder. Depois que eu aprendi a ceder, nossa, não, mas eu concordo. Que pede boa. Gente, não é assim? Não pensa que... antes a vida da gente era uma insanidade, porque a gente queria... Tudo a gente tinha que dizer como tinha que funcionar, era que nem se diz dar o pitaco. Era pautado. E aí os relacionamentos viram inferno. Com certeza. Porque o outro faz igual. Fosse só um lado, mas é os dois. Aí vai e vem. É loucura. Aí daqui a pouco estão pegando o cabelo um do outro, estão gritando, estão jogando panela, né? Aquela coisa que a gente ouve por aí, mas é assim que vai. Né? Quando você cede, né? Porque a maioria das coisas, elas não têm grande importância. São só posicionamentos egóicos. Não tem nada a ver com você. Não sei se a importância que se dá, né? A verdade é essa, né? Excesso de importância para coisas que não significam absolutamente nada. Certo, realmente, que você colocou aí, são relacionamento egóico. Coisinha pouca, né? Coisas que pode, né? Para não criar um tumulto maior, né? Um conflito maior, né? A pessoa não sabe assim, recuar, não sabe... Tem algumas pessoas, né, que elas são mais chicosas, né? Gostam de se andar bem, tudo. Aí, às vezes, você é mais liberado, assim, né? Dependendo de como você for, se você for sair com ela, às vezes vale a pena você se vestir um pouco melhor. Ela vai se sentir bem. Eu sei que parece tolo, mas funciona assim, gente. Mas eu entendo. Não é tolo, é isso mesmo. É um tolo sábio. Você se comporta de acordo com o ambiente. Se aquilo, lógico, né? Porque não, lógico que você não precisa ir demais, né? Mas você sabe que se você, às vezes, em vez de chinelo de dedo, você colocar uma sandalinha, botar um pente no cabelo, né, a pessoa ela vai se sentir melhor. Porque a outra pessoa pensa muito que os outros estão vendo a amiga ou o amigo bagunçado. E aí, o que eles vão pensar dela? Entende? Ela não entende. Não, vocês estão entendendo como é que funciona? Não, sim. Isso aí a gente vai lendo, a gente aprende a ler o próximo. E aí você tenta fazer o melhor por ele. E ele vai ficar bem. São essas coisinhas e outras, né? Várias, é que agora não está vindo exemplo nenhum, mas são milhares, gente. Milhares. Né? Para um bom convívio. Tem algumas pessoas que não gostam, né? Não é o meu costume, mas eu conheço pessoas que gostam de falar muito palavrão. E tem algumas pessoas que elas se sentem violentadas quando alguém fica o tempo inteiro falando palavrão. Algumas palavras me violentam. Então, mas aí para algumas aquilo é forte, né? Eu conheço algumas pessoas que elas ficam, parece que falou para elas, né? Embora você tenha jogado o palavrão para o universo, acho que foi em direção a ela. E ela se sente, então vamos supor, né? Primeiro, eu acho que falar palavrão não é bom, mas vamos supor que a gente tem esse hábito. Então, a gente se lembra.
sabe? Eu faço assim, eu sei que parece uma coisa controlada, mas não, porque a pessoa ela vai se sentir bem, porque você está acolhendo ela com a sua melhor impecabilidade, que não te custa nada. Custa Sim. alguma coisa se polir, né, nas suas formas de falar? Não é? Entendeu? É isso que eu penso. Entendido. Tá bom? O tolo é isso para mim, tá? Agora pode ser que daqui a pouco apareça outra informação mais profunda, né? Daí fala assim, ó. Os pedidos tolos são tolos simplesmente porque conflitam. Até, ó, falou, ó. Já que sempre contém algum elemento de especialismo. Especialismo, vocês lembram, né? Especialismo é quando a gente coloca condição, né? Então, quando a gente deixa de colocar condição nos nossos relacionamentos, os pedidos, fica até normal você aceitar aquilo, porque a maioria não tem problema nenhum. É tudo do ego. Daí ele fala assim, ó. Daí ele fala assim, só o Espírito Santo reconhece as necessidades tolas, né? Como a Márcia falou. Assim como as reais. Ele te ensinará como satisfazer a ambas sem perder nenhum deles. Por isso que passamos a ter paz na vida. Deu para entender? Como é que se adquire? Lógico, é que no início algumas coisas elas são, nós temos que aprender. Então, às vezes a gente vai mantendo um certo, entre aspas, controle, ou sabendo algumas coisas que seria bom que você não fizesse, né? Mas depois a gente faz isso de forma natural. Mas, desculpa. Pode falar. Mas isso, Sara, sempre em conexão com o Espírito Santo. Sim. Então não acontece isso. Não. Senão vai ser ego com ego. Né? O Espírito Santo é a que te segura na mão, pelo menos eu sempre faço isso, né? Me segura na mão, na sua mão, e te guia para onde olhar. E quando você olha com essa força, você faz a melhor escolha do momento. Né? Por isso que a gente entendeu que não existe um protocolo, né, de como se comportar, de como ser, né? Não existe uma regra única. Lógico que algumas coisas são únicas, né? Não roubar, não matar, né? Algumas coisas já são únicas, né? Mas algumas outras, elas podem ser oscilantes, de acordo com o momento que a gente está vivendo. Sara, sabe o que eu lembrei aqui? Uma coisa interessante. É Jesus com os apóstolos dele, né? Jesus, um ser iluminado, né? E os apóstolos serem mais rústicos, né? Mas ele mesmo assim, ele escolheu como apóstolo, né? Começaram a estar com ele, aprender, trabalhar. Não é que ele não tinha os seus defeitos, né? Não é que ele não tinha os seus defeitos. Você está falando do apóstolo? Os apóstolos. Mas provavelmente o Cristo viu o lado melhor dele e essas coisinhas certas coisinhas ele deixava passar, né? Para aproveitar o melhor. É que é assim, gente. Eu imagino, né? Até se a gente pegar como base o desaparecimento do universo do Gary Renard, né? Que ele comenta que ele foi um dos apóstolos. Ele fala mesmo que ele estava completamente inconsciente, mesmo estando na presença do Cristo, né? De Jesus, no caso, né? E que só depois, mais para frente, né? Que ele foi realmente despertar. Então, essa é a função de um mestre. Ele nos ajuda a despertar, mas cada um vai ter o seu momento, né? Então, é bem como você disse. E aí que eu penso, hoje a gente tem uma certa ideia melhor sobre como a gente pode se relacionar com o próximo. E isso faz uma diferença na nossa vida. Por quê? Porque quando nós usamos da nossa impecabilidade, né, tentamos ser o mais impecável possível, e lembra, né, impecável é fazer o seu melhor, né, o outro sempre percebe. Ele sempre nota a diferença. Porque você não é mais a mesma pessoa, principalmente quando os relacionamentos, assim, que as pessoas se conhecem mais, né? Ele nota uma pessoa, por exemplo, se a gente era uma pessoa extremamente irritada, reclamona, chatona, né? Chatona. E, de repente, a gente se deu conta que a gente era reclamona e chatona e começa a mudar,
o outro vai achar estranho no início. Mas ele vai achar que é melhor. Entendeu? E até ele vai me perguntar, nossa, o que aconteceu? Ele vai perguntar, não, tenho certeza. Né? Ou então alguns vão ficar até com medo da gente. Nossa, você não é mais aquela pessoa. É você mesmo? Você mesmo? Eu falo porque eu tive um conflito semelhante com uma amiga. A gente ficou quase um ano sem se falar, porque ela disse que depois que aconteceu isso, ela não conseguia mais se relacionar comigo. Aí eu depois, passou um ano, a gente conseguiu. Hoje em dia voltou mais ou menos ao normal. Mas era assim. Porque eu mudei. Né? E a gente era amiga de 20, 30 anos. De um dia para a noite eu falei, estou fazendo outra coisa da vida. Se quiser me acompanha, senão você fica aí, eu fico aqui. Falando de uma forma resumida, gente, né? Não foram vários processos, mas eu sei. A pessoa, ela se abalou, porque ela tinha um quadro meu, entende? Ela me via de um jeito. E, de repente, quando eu comecei a falar, quando eu comecei a me manifestar e falar coisas e dizer coisas que eu queria e que eu não queria, que eu não ia fazer o que eu ia fazer, e que eu achava isso, eu achava aquilo, foi uma ruptura grande. Desmoronou o quadro. E ela, quando eu me olhava, ela não conseguia me ver nada. Ela não encontrava a imagem que ela tinha de mim. Mas como nós tínhamos um afeto uma pela outra, né? E eu também via isso nela. Eu via que ela estava meio assim. A gente foi se organizando, né? E aí hoje já está uns 90%. Né? Está 90% por quê? Porque parte de algumas coisas que ela tinha na vida antiga, quando nós nos conhecíamos, ela ainda quer manter. Então, essa parte eu não participo da vida dela. Né? Então, não posso fazer nada e nem ela pode fazer. Né? Porque, tipo assim, eu não posso obrigar ela e ela não pode me obrigar, mas nos damos. E se ela precisar de mim a qualquer hora do dia, de madrugada, eu estou lá para ajudá-la e vice-versa. Mas tem algumas coisas que nós não compartilhamos mais. E a partir daí o relacionamento se deu. Lógico que algumas coisas mais estreitas não acontecem mais, porque mudamos o ponto de vista sobre a vida. A pessoa tem outro ponto de vista, completamente diferente. E que bom para ela, que bom para mim. Não sei se eu consegui ser questão a respeitar. Não, é a questão do respeito. E não tem sofrimento. É. Pelo menos da minha parte, eu não tenho nenhum sofrimento. Né? E eu acho que da dela também não. Né? Talvez uma hora eu consiga sentar de novo e conversar com ela algumas coisas que ela queira, mas eu acho que não, pelas conversas e tudo, decidimos que é bom assim. Né? Tá bom? Mais alguma coisa? Não. A Márcia quer ler para nós? Ou achou aí ou não? O 7. Achei sim. Vou ler, peraí. Deixa só ele sair porque ele trava de vez em quando, mas tudo bem. Vamos lá. 7. Tu tentarás fazer isso só em segredo. E pensarás que ao satisfazer as necessidades de uma, não comprometerás a outra, porque as mantens separadas e secretas. Esse não é o caminho, pois não leva a vida e a verdade. Nenhuma necessidade ficará por muito tempo sem ser satisfeita se as deixarem por todo aquele cuja função é satisfazê-las. Essa é a sua função, não a tua. Ela não as satisfará secretamente, pois quer compartilhar tudo o que dás através dele. É por isso que ele dá. O que dás através dele é para toda a filiação, não apenas para uma parte dela. Deixa a ele a função que lhe pertence, pois ele a cumprirá se apenas lhe pedires que entre em teus relacionamentos e os abençoe para ti. Travou aqui. Legal. Ele fala assim, ó. Tu tentarás fazer isso só em segredo, e pensarás que ao satisfazer as necessidades de uma,
não compreenderás a outra, porque as mantém separadas e secretas. Esse não é o caminho, pois não leva à vida e à verdade. O que vocês entenderam disso? Essa frase ela ficou bem complexa, né? Mas por que não leva ao caminho e não leva à verdade? Quando faz em segredo. Eu fiquei também na dúvida, gente. Ó, só o Espírito Santo reconhece as necessidades tolas, tá? Vou voltando para o texto anterior. Assim como as reais. Ele te ensinará como satisfazer a ambas sem perder nenhuma delas. Aí ele fala assim, tu tentarás fazer isso só em segredo e pensarás que ao satisfazer as necessidades de uma, não comprometerás a outra, porque as mantém separadas. Ah, agora eu entendi. Quando fala assim, ó, quando você cede alguma necessidade tola, você não é para você se sentir separado de Deus, né? Se você passar desse limite, não é real, não tem vida e nem verdade ali. Foi mais ou menos assim que eu entendi. Então fala assim, ó, tu tentarás fazer isso em segredo e pensarás que ao satisfazer as necessidades de uma, né, não compreenderás a da outra, porque as mantém separadas e secretas. É aquilo em quando a gente se deixa alguém passar do limite conosco, por exemplo, com relação a algumas coisas. Quando nós nos excedemos conosco mesmo a fazer coisas, nos obrigar a fazer coisas que vão além daquilo, ou seja, como se nós estivéssemos, na verdade, nos machucando, nos magoando, nos ferindo internamente. É assim que eu entendi a ideia do texto. Porque ele fala assim, esse não é o caminho, pois não leva à vida e à verdade. Porque quando nós agimos dessa forma, só cedemos, né, ao próximo, só cedemos aos nossos pensamentos equivocados, só cedemos às coisas tolas, né? E essas coisas que nós cedemos, e muitas delas nos ferem, não tem vida e não tem verdade ali. É isso que eu entendi. Agora, se alguém quiser falar de mais alguma coisa, depois do que eu disse aqui, sobre esse pedacinho, ó. Tu tentarás fazer isso só em segredo, né? E pensarás que ao satisfazer as necessidades de uma, né, não comprometerás a outra, porque as mantém separadas e secretas. Eu acho que aí quando ele fala isso, tu tentarás fazer isso só em segredo, é quando a gente tenta de alguma forma oculta, né, para a gente mesmo, e aí a gente está utilizando o ego para encontrar a solução. Sim. Eu acho que é por aí. E Fala. Assim, pegando isso que você disse, né? Por exemplo, assim, vamos pegar um exemplo que às vezes nós nos deixamos usurpar por algumas coisas, né? Então, às vezes, a gente se obriga a fazer coisas, né? Desde coisas simples, sei lá, por exemplo, assim, um exemplo que é muito comum, né? Nós moramos numa casa, né? E tem 4 pessoas ali, pai, mãe e 2 filhos, né? Tá assim, né? Aí, aquela coisa, né? Você, normalmente, a mãe, né? Ela é a que organiza, que cuida, né? Mais ou menos dentro do perfil. Dificilmente isso não vai ser, né? Principalmente porque é a mãe que pariu, né? Então, é todo um processo até da natureza em si mesmo, né? Mas aí a mãe toma para si tudo. Ela toma para si, às vezes os filhos deixam tudo rolando, o marido não ajuda em nada, ou seja, aí ainda tem a ideia que fala, né, às vezes a mãe trabalha, ou seja, ela pega tudo para si. Sim. Né? Então, nessa hora é o segredo, ela está se martirizando. Uhum. Eu entendo dessa maneira, né, e não é o caminho. Nessas horas, às vezes, a gente tem que mudar, pensando, bom, como é que eu me organizo e me sinto melhor no meio dessa desordem? Né? Às vezes, a gente vai ter que dizer, ó, a partir de agora, isso sim, isso não. Como vai ser, eu não sei, né? Não vou dando receita, porque a receita não existe, né? Mas é mais ou menos assim. Aí a pessoa, ela pensa que isso é o bom, mas é bom, ruim, porque está sendo ruim para ela. Sim. Entendem? Sim. Ela tenta resolver o problema sozinha. Isso, né? Em segredo.
dentro de si dela. mesmo, Isso. né? E ela não está vendo nada, ela não está usando do poder, no caso do ajuda do Espírito Santo. Uhum. E isso Entendido. é para coisas, no serviço isso acontece muito, né? Nas relações, às vezes, de amigos, né? Às vezes a gente toma coisas que, sabe? Então, assim, essas coisas que a gente tem que pesar, né? Porque a vida, ela é isso, a vida são relações, a vida são coisas que vão acontecendo. E dentro dessa visão de mundo, a gente tem que se sentir em paz, se sentir bem. Então, como falou, às vezes a gente vai fazer uma coisa que não queria muito, mas não faz nenhuma importância para nós. Então, podemos fazer de bom grado, porque o outro vai ficar feliz. Mas tem coisas que não tem, porque a gente vai ficar ruim. Consegue entender ou não o que eu quis dizer? Sim. Por isso que o bom senso, por isso que a ideia de o Espírito Santo e a mente serena, quando alguma coisa aqui dentro ela fica em desequilíbrio, né? Como diz, não está em homeostase, a gente se sente meio assim, há que parar e ver o que a situação em si. E dali ver a melhor escolha. Simples assim. Porque daí os sofrimentos diminuirão bastante para ambas as partes, né? Porque a gente vai ser o mais impecável possível, porque às vezes a nossa impecabilidade vai ter que dizer não vou, não quero, não tem jeito, sinto muito, me perdoe, coisas assim, não vou fazer, né? E antes a gente não falava isso, só para dentro, né? Não quero, não vou, mas na hora fazia, né? É mais ou menos assim que eu entendo, tá, gente? Aí ele fala assim, ó, nenhuma necessidade ficará por muito tempo sem ser satisfeita se as deixares todas aquele cuja função secretamente... Peraí. Não. Peraí, que eu pulei aqui, ó. Nenhuma necessidade ficará por muito tempo sem ser satisfeita se as deixares todas aquele cuja função é satisfazê-las. Esse aquele está em maiúsculo. Uhum. E aí? O que vocês entenderam? Nenhuma necessidade ficará por muito tempo sem ser satisfeita. Se as deixares todas, aquele, aí assim também tá, o cuja também está em maiúsculo, cuja função é satisfazê-las. É levar a questão a sempre um poder maior, no caso aí o Espírito Santo, né? Sim, eu entendi também assim. Então, aí todas as necessidades estão sempre satisfeitas, porque ele é capaz de supri-las, né? Lembra? Aquela coisa que quem tem as necessidades, né? Nós precisamos de coisas, mas a necessidade, normalmente, em nós é a sensação de falta, né? Que é ligada ao ego. Aí ele fala assim, mas quando essa sensação de falta, ela existe, que é uma necessidade, se você entrega aquele, ela satisfaz essa sensação de falta e de necessidade. Então, você passa a estar vivendo no momento presente, você está satisfeito. Seria mais ou menos assim que eu entendi. Vocês entenderam diferente? Aí ele fala assim, essa é sua, com S maiúsculo, função, não a tua. Né? É porque aqui necessidades são tanto do lado de fora quanto do lado de dentro. Eu queria que ele me olhasse mais para mim. Eu queria que ele conversasse mais comigo. Ele não fala comigo, ou sei lá, coisa assim, né? Eu queria, né? A gente sempre fala eu queria, né? Isso é uma necessidade. Agora, por que ele não olha para mim? Por que ele não fala para mim? Então, a gente entrega para aquele, ou para, né? Cuja função dele é satisfazer essa necessidade. E a satisfação dessa necessidade é te mostrar a verdade. Por isso que aí passa a ser vida e verdade, porque ele vai te dizer aonde, porventura, você tem que melhorar ou que aquilo ali não tem importância nenhuma. Você está sendo tolo. Aí o tolo é você. Deu para entender? Sim. Aí ele fala assim, ele não a satisfará secretamente, pois quer compartilhar tudo o que dás através dele. Ou seja, nada é escondido, porque a verdade não vive nas sombras. Vai ser claro, né? Às vezes algumas verdades elas deixam assim, a gente fala, nossa, eu nunca tinha me dado conta disso, barbaridade que eu penso, dessa coisa que eu sinto, né? Então ele é claro, não é secreto, né? É assim que eu entendi, gente.
né? Aí ele fala assim, ó. Daí ele fala assim, é por isso que ele dá. Aí ele fala assim, o que dás através dele é para toda a filiação, não apenas para uma parte dela. Por isso que dar e receber, no final, é uma única coisa. Quando você dar a sua necessidade, você recebe e você compartilha aquilo, né, a sua impecabilidade ou o seu melhor com tudo, com a filiação. A filiação é todos filhos de Deus. Não sei, né, porque hoje aqui o negócio está meio na imaginação, mas é assim que eu entendo. É isso mesmo, também entendi assim. Tá? Daí ele fala assim, deixa a ele, né, a ele está em maiúsculo, a função que lhe pertence, pois ele também em maiúsculo a cumprirá se apenas lhe pedires que entrem em teus relacionamentos e o abençoe para ti. Por isso que quando os relacionamentos estão com problema, a gente entrega para Deus. É uma função específica dele, né? Não, sempre foi a função dele, gente. Sempre foi a função dele. É que a gente que resolveu tomar a liberdade, né? Para isso, eu entendo assim. Né? É por isso que quando a gente muda essa forma, os relacionamentos passam a ser perfeitos. Não tem mais problema neles. Lógico que às vezes tem coisa para resolver, mas o relacionamento em si não é mais um problema. Não sei se eu consegui me fazer entender o que eu quis dizer. Né? É uma casa que vive bagunçada porque ninguém ajuda, alguma coisa tem que acontecer. Mas você pode entregar a parte de como fazer, de como melhorar, de como resolver para Deus. Você talvez não precise fazer nada. Nada daquilo que o ego pensaria que tem que fazer. Consegue entender agora o que eu quero dizer? Porque o ego é cheio de cartilhas, cheio de formulários, cheio de programas pré-programados, né? Lembra que nós somos todos domesticados. E aí o que acontece? A gente segue essa cartilha, né? Que nem eu já falei, a gente reza e a assombração está lá. Como que pode? Porque a gente não entrega para Deus. Vocês conseguem entender o que eu quero dizer quando entrega para Deus? Né? Não é assim como, né? Mas você já entendeu que não é pensando sobre que você vai resolver. Ou vocês já se deram conta disso ou não? Porque eu penso que todo mundo aqui, né? Ninguém tem 20 anos, já pensou muito na vida, né? Sobre, né? O pensar sobre. Pensou sobre. É porque, vamos dizer assim, que todos nós aqui queríamos uma vida legal, se dar bem com o próximo, ter uma coisa boa na vida. Isso, na verdade, eu acho que todo mundo quer isso, né? O problema é que quem quer isso não é o ser, muitas vezes. É o ego. E aí, como o ego tem um relacionamento sempre especial, é de acordo com o que ele acha que tem que ser. Nunca é de acordo com o que é. Né? E aí vira um caos. É briga atrás de briga. Temos até guerras por conta disso. Sim. Né? Caos. Insanidade. É muito doido isso. E depois que você se dá conta disso, fica melhor, não fica? Eu não sei se você... Eu quero até fazer essa pergunta, se já se deram conta disso dentro de vocês, que ficou melhor? Ou tem alguém aí que não ficou melhor ainda? Sabe que tem coisa para resolver, mas ficou melhor, não ficou? Sim. Kátia, fala, Márcia, depois a Kátia, por favor, termina. Porque a sabedoria está lá, né? Está com ele, o Espírito Santo, e ele tem a visão de tudo. Como que a gente se acha capaz de resolver qualquer coisa que seja, ou a nossa, e realmente a vida dos outros? Então é melhor ainda, tudo que é dos outros a gente resolve, que é uma beleza. Mas como é que a gente, né, se coloca nessa posição, nesse lugar de resolver, se a gente vê um pedacinho, só o que está no entorno, e quanto enxerga o entorno, não é verdade? E a visão lá de cima dele é total, é do todo, né? Ele sabe tudo. Não, e o bom é que quando ele nos abençoa, é maravilhoso. Porque você pensa assim, gente, eu passei anos naquele sofrimento e era tão simples de resolver, e eu não via. Isso. E é por isso que a gente deve confiar. Não, Acho que a certeza da coisa da confiança deve estar, eu estou entregando a alguém que está vendo tudo, o que eu não estou vendo e não consigo enxergar. Exatamente. Né? Eu acho que a confiança deve vir, quando diz, entrega e confia, fica assim meio vazio isso, né? Mas se você colocar assim, eu estou entregando para quem sabe
tudo, ver tudo, né? Só vejo quando vejo o entorno, né? Aí tem que vir a confiança, pelo amor de Deus. Não, ela vem porque se você fizer essa... É porque às vezes demora um tempo para a gente entender como é que faz. Mas o dia que você fizer a primeira vez e acontecer, você já sabe que é possível. Aí muda muito coisa. E é tão sutil, né, a resposta, a coisa efetiva mesmo, não vem resposta pronta, pacote pronto, é assim que eu, pelo menos, tenho sentido, vem uma coisa muito sutil, quando você vê, aconteceu. Verdade. Resolveu, como? Né? Aí você lembra que o milagre aconteceu. Né? Kátia, por favor. Não há mais necessidade, porque você já respondeu. Já falou tudo? Sou muito grata a todas. Mas é assim mesmo. Então tá, gente, é o seguinte, eu não vou dar muita continuidade hoje a gente vai ter um encontro menor, por conta de um compromisso que eu tenho mais tarde, um pouquinho, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que a conversa foi suficiente para a gente fazer um checklist nosso, né, sobre as nossas ações tolas e não tolas, né, e a gente aprender é que demora um tempo, mas quando a gente abre mão, gente, de tanta coisa que não tem nenhum significado, é tão bom, a maioria, até conosco, eu estou nessa fase, porque a gente devagar, a gente vai abandonando os de fora, vai abandonando o mundo, e aí a gente vai olhar para o relacionamento conosco mesmo, né? O povo que conversa, que fica dizendo como é que você tem que viver a sua vida, como é que você deve pensar, como é que você deve fazer isso, né? Não sei se vocês já se pegaram, mas tem uma pessoa que conversa na sua cabeça, que diz que é quem pensa, né? Que diz que é você. E não é. E aí é essa hora em que a gente começa a grande batalha, em que você tem que aprender a não dar margem a essas conversas tolas que tem na sua mente. Kátia, por favor. Eu acho bem interessante, né? Eu venho praticando, né, devagarzinho isso. Como eu sinto as coisas, né? Então, quando eu estou no sentir, eu uso muito pouco a mente, digamos assim, porque eu não estou tirando conclusão, eu não estou levando para o lado pessoal, né? Nossa, mas deveria ter feito aquela sopa daquele jeito, porque fica mais gostoso, né? Tipo assim. E nos relacionamentos, está sendo bem interessante, porque a gente vai se acostumando devagarzinho, vai se tornando um novo e saudável hábito, né? E não ter que explicar muita coisa. Porque as pessoas, né, falam, nossa, mas e você vai falar o quê? Estou ouvindo. E estou ouvindo mesmo, né? E eu tenho feito isso, assim, com uma constância, independente de estarem falando ou não, mas quando eu lembro de uma pessoa, eu procuro me lembrar quem ela é. Quem é ela, né? Aí vem uma situação assim, não aconteceu hoje isso. A pessoa falou para mim, pois é, eu tenho que tomar cuidado com tal pessoa, é uma pessoa perigosa. Aí eu disse, eu não estou grata pelos seus conselhos. Mas a senhora deixa a pessoa entrar na sua casa. A pessoa foi lá buscar algo que eu dei para a pessoa. Não, esse tipo de gente a gente não dá nada. Eu digo, é mesmo, é. Mas eu não saí da minha. Então a pessoa entrou na minha casa, estava assim, com um olhar que eu não sei dizer o que eu senti na hora que eu vi aquele olhar. E eu disse para a pessoa assim, você quer isso aqui para você? Ela falou, nossa, isso aqui para mim? Eu falei, porque eu usava a outra parte disso aqui, e essa parte aqui não tem conserto, e essa outra parte está funcionando perfeitamente. Então eu não estou usando, eu só uso para limpar, para tirar pó. Aí a pessoa riu, ela relaxou. Eu falei, e você, né, pode ser que para você tenha uma utilidade. A pessoa baixou a cabeça e perguntou para mim assim,
a senhora sabe quanto que custa esse negócio aí só funcionando desse jeito? Eu falei, não, porque isso aí eu tenho há 15, 20 anos, eu não lembro. E isso não é o mais importante para mim. Aí ele perguntou, né, veio uma pessoa que disseram que é doido, né? Mas a senhora tem certeza que quer me dar? Eu disse, sim, se você quiser aceitar, eu estou te dando. Sem nada, eu não quero nada em troca. Eu só estou perguntando se você quer. Aí as lágrimas desceram no rosto dele. Desceram. Ele falou, nunca ninguém me deu nada. Eu sempre tive que ser muito humilhado para ganhar alguma coisa. Aí eu ganhei uma coisa que eu sempre sonhei em ter e não tinha condição de comprar. Aí eu disse, tá tudo bem. Pode levar. Saiu daqui como uma criança. E eu, a pessoa agindo, falando comigo, e eu dentro. Eu sei quem tu és. Não é com a pessoa, né, que eu estou falando. Eu estou aqui baixando a minha cabeça no outro sentido. Eu estou reverenciando a verdade que está aí dentro. Aí a pessoa sai daqui todo feliz, ainda chegou na casa, daí a avó dessa pessoa falou, olha, não foi roubado? Eu falei, não, isso foi dado, é diferente. Sim, a pessoa, ela tem, no caso, pelo jeito, esse personagem aí que foi na sua casa, tem um estigma, né, e todo mundo, um dia que ele ganhou e todo mundo fala dele assim, e às vezes ele nem é tão assim como se fala. Mas não, e aí, isso é muito maluco mesmo. É muito maluco mesmo, mas foi o que eu senti na hora. Por isso que a gente sempre, quando conhece alguém, tem que conhecer, nós temos que conhecê-la, né? Alguém, tudo bem que alguém possa nos falar, até como diz, né, nos alertar, Sim. Não quer dizer nada, a gente pode ouvir o alerta, né? Sim. Mas às vezes não é verdade, porque é a visão da outra pessoa, não é a nossa. Então eu vejo assim, né, a maneira de eu me colocar, né, isso me faz bem, sabe? Não porque eu dei algo, porque isso para mim não teve o menor sentido, mas para a pessoa, aquele algo parece que eu estou dentro daquilo ali. Sim, eu lembrei agora, ela né? Sentiu, o que eu não, desculpe, Sara. Pode falar. Eu não, o que ela sentiu está dentro dela. Sim. É isso que ela recebeu. Não foi o objeto em si, sabe? Eu lembrei do Ami, lembra do Ami? Que tava o Pedrinho e o Ami lá e tinha 2 policiais. Aí eles, aquela coisa, né? Para quem não está ouvindo, o Ami é aquele, né? O Amigo das Estrelas, né? O livro, né? Aí ele chega, ele fala assim pro Pedrinho, nossa, eles são policiais, você está fazendo isso para eles? Ele fala assim, não, você não quer ir, eu vou fazer um resumo, mas não quer ir na cadeia e pegar o preso mais perigoso? Ele falou, imagina, ele falou, não, todo mundo tem uma criança interna, a gente é capaz de atuar em cima dessa criança interna, então não existe o mais perigoso. Então é mais ou menos assim. Tanto assim, pegando São Francisco era tem outros grandes homens e mulheres, né, que são considerados santos, que andavam na natureza e dominavam leões, né, assim, porque consegue essa mansidão. Isso é a ideia de ser manso, né, sem reação, penso eu, né. Grata, Sara, grata a todos. Tá bom, gente? Então a gente vai ser se bem que vai ser um pouquinho menos só hoje, né? A gente costuma fazer de 1 hora. E aí acho que a gente se encontra sexta que vem. Fica sobre aviso, tá bom? Tá. Um grande abraço a vocês. Muito obrigada pela presença, né? Muito obrigada. Tá? Um abraço para todos. Muito bom estar aqui. Eu também gosto. Para mim é muito bom também. Um grande abraço a todos. Grande abraço. Tchau. Tá. Tchau.